Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô aqui mais uma semana, tá? Para a gente fazer aí a nossa atividade que estamos aí costumeiramente fazendo aí, tudo bem? Essa semana aí, tentando trazer alguma inovação, né? Eu aparecendo aqui na tela, né? Uma maneira da gente tentar se reaproximar, né? Ainda que na distância, né? Mas pelo menos até que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, tudo bem? Então, nós fizemos nas últimas semanas, né, algumas atividades refletindo um pouco sobre a questão do tempo na história, né? Ora, se história é o estudo do ser humano, né, no tempo, uma coisa fundamental para a gente aprender, para a gente compreender, é como o ser humano, os seres humanos, os homens, as mulheres, se localizam, né, no tempo, se situam no tempo. Tudo bem? Então, nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre isso nessa semana, tá? Que é o que nós já estamos fazendo aí desde as últimas atividades, tudo bem? Então aqui eu coloquei, né, como o ser humano se localiza no tempo. Hoje nós vamos falar do tempo histórico. Nós falamos nas últimas aulas do tempo da natureza e do tempo cronológico. Hoje nós vamos falar do tempo histórico, tá? Então aqui nós temos os objetivos, né, das nossas aulas, baseados aí nas habilidades que nós temos de seguir no nosso programa de ensino, tá? A gente vai começar então a fazer a leitura desse material que eu preparei para vocês, tudo bem? Vamos lá então? Temos construído, ao longo das nossas aulas, o entendimento de que a nossa disciplina, História, é um campo de conhecimento que tem por objetivo estudar as ações do ser humano no tempo. Dessa forma, se as ações dos seres humanos ocorrem dentro de uma temporalidade, temos buscado compreender como os seres humanos se relacionam com o tempo, ou seja, como os homens e as mulheres se localizam, se situam diante do tempo. Tá? Nas últimas atividades, compreendemos que essa relação dos seres humanos com o tempo acontece a partir de várias formas. Então, a letrinha A aqui, o tempo da natureza, né? A observação de fenômenos naturais, dia e a noite, as fases da lua, o período das cheias dos rios, a dinâmica das marés, as estações do ano, as épocas de colheita e semeadura, etc. Que nós já fizemos uma atividade sobre isso, tá? No B aqui, né, o tempo cronológico, né, que é quando a matemática aí quantifica o nosso tempo, né? E nós passamos a nos guiar e a nos localizar pelo uso de calendários, os relógios, as noções de dias, meses, anos, décadas, milênios, né? Que foi a nossa última atividade da semana passada. E, por fim, o tempo chamado de tempo histórico, né? O ser humano também se situa coletivamente e politicamente a partir da sua localização na história do mundo, na história do seu país, na história da sua cidade, etc. Essa localização é medida pela identificação de fatos históricos. Na atividade dessa semana, vamos compreender como os seres humanos se identificam e se localizam a partir do tempo histórico. E o porquê compreender essa noção do tempo histórico é fundamental para a nossa vida em sociedade. Tudo bem, pessoal? Esse é o objetivo, então, da nossa aula. Nós vamos falar sobre o chamado tempo histórico, que é a última forma ali, né, de identificação dos seres humanos com o tempo, né? Que é um tempo, necessariamente um tempo da nossa vida em sociedade. Nós vamos nos identificar a partir da observação desse tempo histórico, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula e na semana que vem. Então vamos continuar. Nas nossas primeiras conversas sobre história, vimos que a nossa disciplina trata das mudanças e permanências que acontecem na vida em sociedade. Vimos, por exemplo, ao observar em nosso livro na página 7, como a noção de infância sofreu mudanças do século XIX ao século XXI. Ou seja, a experiência de ser criança era uma no século XIX, muito diferente da experiência de ser criança na atualidade. Essas mudanças, fruto da ação humana ao longo do tempo, é um produto histórico, um fato histórico, né? Ou seja, pessoal,
recapitulando aqui, quando nós fizemos nossa primeira atividade, nós falamos um pouquinho sobre como entender a noção de mudança é fundamental para a gente compreender o que é história. Sem mudanças, não existe história, não é verdade? E aquele exemplo da foto da menina era muito importante para a gente compreender, porque nós tínhamos duas fotos, né? A primeira, a foto de uma menina de cerca de 8 anos, no século XIX. E a segunda foto, uma menina também de cerca de 8 anos, do século XXI. Quando nós fizemos essa comparação entre as fotos, muitos de vocês nem acreditavam que a primeira menina tinha 8 anos, porque ela parecia muito mais velha, segundo a nossa avaliação, né? Por quê? A roupa que ela estava vestindo era diferente, a postura dela para tirar o retrato, né, também era diferente, o semblante dela, o rosto dela era diferente, o cabelo, a forma como arrumaram o cabelo dela também era muito diferente em relação à foto da menina de 8 anos do século XXI, de 2020, né? Então, houve da nossa parte um estranhamento. Nós estranhamos a foto daquela menina do século XIX porque ela não parecia que tinha 8 anos. Ela parecia uma adulta em miniatura. Lembra-se que a gente falou disso? Ela como se fosse uma adulta em miniatura. Por que nós estranhamos? Porque a experiência de ser uma criança no século XIX é muito diferente de ser uma criança na atualidade, hoje, no século XXI. Ou seja, a noção de mudança, de transformação da ideia de infância, ela passou por várias alterações ao longo do tempo, até chegar a que nós temos hoje. Por isso o nosso estranhamento. E isso é história, né? Isso é a história. Esse ato de gerar mudanças e transformações na sociedade ao longo de um tempo. Então, aqui, como a noção de mudança é importante para a gente entender a história. Mas não apenas isso, né? Vocês se lembram que nós falamos também das permanências. Vamos lá. Também refletimos a respeito das permanências em nossa vida em sociedade. Ou seja, apesar das mudanças que observamos na vida humana ao longo do tempo, muitos costumes, relações sociais permanecem em nossa vida em sociedade. Alguns exemplos que refletimos nas nossas aulas anteriores sobre como as permanências também fazem parte da história são o racismo, né, que é um sistema econômico, político e social sob o qual várias sociedades modernas foram construídas originalmente a partir da escravização de pessoas negras, né? Além dele, podemos refletir também sobre o machismo, também um sistema econômico, político e social que relegou às mulheres uma condição de opressão cujos efeitos podem ser notados ainda nos dias de hoje. Então, pessoal, além da noção de mudança ser fundamental para a gente compreender o que é a nossa disciplina, história, nós também temos de ter em mente que, apesar das transformações que acontecem ao longo da história, das mudanças, muitas vezes essas mudanças não destroem os costumes antigos, né? Ou seja, muitas coisas permanecem, muitas coisas ficam na nossa vida em sociedade. E aqui 2 exemplos muito bons assim para a gente compreender como a nossa história lida também com as permanências, ou seja, com aquilo que fica do passado. O passado passa, mas algumas coisas ficam, algumas coisas permanecem, né? Então, por exemplo, a escravidão, ela já não existe mais no Brasil. Ela acabou já há mais de 130 anos. Mas, apesar de não haver mais a escravidão, nós ainda lutamos contra uma permanência da escravidão, que é o racismo, né? O racismo é uma prática perversa, mais do que uma prática individual, é um sistema econômico, político e social, né, que ainda existe em nossa sociedade. E não haveria racismo se não houvesse anteriormente a escravidão. Ou seja, apesar da escravidão ter acabado, há ainda permanências desse sistema escravista na nossa sociedade. Percebem? Ou seja, algumas coisas permanecem. Tá? Então nós só vamos nos livrar da escravidão quando nós nos livrarmos do sistema que sustentou a escravidão e que ainda permanece na nossa sociedade de hoje.
A questão do machismo também, né? As sociedades, né, também foram construídas a partir de um sistema que sempre colocou as mulheres numa condição de maior opressão, né? As mulheres não podiam escolher muitas vezes os seus maridos, não podiam trabalhar, né? Não podiam votar, ou seja, uma série de limitações à vida das mulheres, né? Apesar de muita coisa ter ficado para trás, já as mulheres podem votar, as mulheres já trabalham fora, etc. Mas muita opressão contra as mulheres ainda se mantém, ainda permanece na nossa sociedade, tá? Basta você conversar com algumas mulheres que elas podem contar isso para vocês. Ou seja, a história trata das mudanças, das transformações que acontecem na sociedade, no país, né, no mundo ao longo do tempo, mas também trata das coisas que ficam desse passado, né? Ou seja, o passado, apesar de ficar para trás, muita coisa do passado fica, né? Muita coisa do passado não passa, permanece. E isso é história também. Tudo bem, pessoal? Então aqui estamos recuperando, né, um pouquinho da nossa conversa. Todas essas mudanças e permanências acontecem em uma determinada temporalidade. Isto é, o que é uma temporalidade? É um determinado espaço de tempo em que se sucedem esses eventos, tá? E em um determinado espaço, que é o local onde as ações humanas acontecem, tá? Então essas mudanças e essas permanências, né, ou seja, a história, ela acontece sempre necessariamente dentro de um espaço de tempo, ou seja, dentro de uma temporalidade, tá? E também em um determinado espaço, um determinado país, uma determinada cidade, ou no mundo inteiro, né? Mas num determinado espaço também, ok? Então vamos entender um pouquinho melhor o que vai ser aquilo que a gente vai compreender como fatos históricos, tá? Então vamos se atentar à leitura aqui. Se a história trata, então, das mudanças e permanências da ação humana em um determinado tempo e espaço, o resultado dessa interferência da ação humana, geradora de mudanças, é um fato histórico. Então, galera, um fato histórico é um ato gerador de mudanças, a ideia de mudanças, né, num determinado tempo e num determinado espaço, né, feito pela ação humana, pela ação dos homens e das mulheres, tá? Mas, professor, não está muito claro, né? Que mudanças é essa que você está falando que representam um fato histórico, né? Mudanças aonde? Ora, mudanças na política, na sociedade, na economia, na cultura, etc. Ou seja, mudanças em todas as áreas que diz respeito à vida humana na Terra, tá? Então, um fato histórico vai ser essas mudanças e permanências que são frutos da ação humana em determinados tempos e em determinados espaços, ok? Tendo em vista que tempo, a temporalidade, é um espaço de tempo, né? Daí porque a gente ser necessário para o historiador ter essas noções de séculos, anos, décadas muito claras na sua cabeça, porque esse é o tempo, né? O tempo onde acontecem as ações humanas, onde acontece a história, né? As mudanças, as permanências, tá? E em determinados espaços, ou seja, essas mudanças, né? A vida humana acontece em determinados espaços, em locais, né? Seja um bairro, uma cidade, um país, um continente ou no mundo inteiro, tudo bem? É um espaço onde estão acontecendo essas mudanças e essas permanências, tá? Então, galera, eu até esquematizei aqui para vocês, para tentar ficar mais visual para vocês, né? Depois vocês me falem aí se ajudou esse esqueminha, né? Então, o que é um fato histórico? Um fato histórico é um ato que gera mudanças, né? E quando a gente fala de mudanças, a gente também tem em nossa mente as permanências, tá? Mudanças num determinado tempo e num determinado espaço, pela ação humana, tá? Mudanças geradas pela ação humana. E aonde que acontecem essas mudanças? Na política, na sociedade, na economia, na cultura, etc. Ok? Os fatos históricos, portanto, pessoal, eles acarretam transformações nas sociedades humanas e essas transformações,
Elas podem ser diretas e pontuais, ou seja, alguma coisa muito objetiva, mas também podem ser transformações geradas, né, a partir de sucessivas mudanças em um longo prazo. Ou seja, transformações que se dão de forma processual, ou seja, não é algo que acontece ali e acabou, né? É um processo maior de desenvolvimento, né? Algo processual que vai acontecendo aos poucos, tá? O que a gente chama de processo histórico, né? Então vamos pensar num exemplo aqui do que é algo que acontece de forma processual, né? Que a gente pode chamar de processo. Processo é algo que não acontece de uma hora para outra, tá? Então, por exemplo, o dia vira noite, né? Acontece, o dia vira noite, é um ato direto, objetivo, tá? O que é um processo? Um processo é algo que não acontece assim, de uma maneira tão direta, tão objetiva. Então vamos pensar, a chegada da criança até a vida adulta, tá? A criança, não existe isso, né? Uma criança, ela é criança até hoje e a partir de amanhã, ela já é uma pessoa adulta. Então ela já vai ter uma série de compromissos, ela já vai trabalhar, ela já vai morar sozinha, etc, etc. Não é assim que acontece, né? A passagem da infância para a vida adulta, ela se dá através de um processo. Ou seja, ela acontece de uma maneira processual. Ela acontece de uma maneira mais devagar, em que as coisas vão acontecendo até ela se tornar uma pessoa adulta, né? Por isso que nós temos um tempo na nossa vida que se chama de adolescência, né? Que é esse processo, que essa passagem da infância para a vida adulta vai acontecendo aos poucos, tá? Vai acontecendo, cada ano vai acontecendo algumas transformações até que se chega num ponto em que a pessoa é reconhecida como uma pessoa adulta. Ou seja, um processo, algo processual, que não acontece de uma hora para outra, tá? Então, algumas mudanças, né, alguns fatos históricos, eles podem ser chamados de processos históricos. Por quê? Não acontecem de uma hora para outra. Acontecem ao longo de um determinado tempo, de uma forma mais gradual, de uma forma processual. Tudo bem? Vamos compreender melhor isso daí. Então, também pensamos os fatos e os processos históricos como sendo... Então, deixa eu vir para cá. Olha só, pessoal, para vocês compreenderem melhor isso que eu estou falando. Um fato histórico de curta duração. O que é um fato histórico de curta duração? É um fato breve, com uma data e um lugar determinado. Exemplo, a eleição de um governante. É um fato histórico, tá? Mas é um fato histórico muito preciso, muito pontual, muito direto. Ele tem uma data que aconteceu, um país que aconteceu, ou uma cidade, sei lá. Uma descoberta científica também, né? É uma coisa mais pontual. Tá? Nós temos também fatos históricos que a gente chama de média duração. Tá? São fatos históricos que aconteceram por meio de um processo, a ideia do processo, ou seja, de forma processual, dentro de um determinado espaço de tempo. Tá? Alguns exemplos aqui que eu coloquei para vocês, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela começa a acontecer, né? Se inicia em 1789, e o processo da Revolução, né, só vai acabar 10 anos depois. Tá? Ou seja, não aconteceu num dia a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela foi acontecendo de forma processual. Tá? Entre idas e vindas, avanços e recuos, né? A Revolução Francesa foi acontecendo dentro de um determinado tempo, que no caso aí foram 10 anos. Tá? Outro fato histórico, aí, um processo histórico de média duração, né? A experiência da ditadura militar aqui no Brasil, né? Quer dizer, em 1964 se iniciou, né, através de um golpe de Estado aqui no país, o regime militar, e esse regime militar ele só foi acabar 21 anos depois do seu início, né? Então, quer dizer, a ditadura militar, o regime militar, não foi um fato histórico de curta duração, que aconteceu num dia, numa semana, algo pontual e direto. Ao contrário, ele durou um determinado processo, ele durou um determinado espaço de tempo, que no caso foram 21 anos. Tudo bem? E no C, nós temos a ideia de processos históricos de longa duração. Aí vocês já devem estar imaginando, né, o que é isso, né?
São aí fenômenos históricos que duraram séculos, né? Ou ainda que estruturaram um longo período histórico, né? Ou seja, o que é a estrutura, né? A estrutura é o alicerce da casa, né? Então tá lá. Toda a casa ela é erguida sobre a estrutura. Se não tiver estrutura, a casa cai, né? Então a qualidade da casa vai depender muito da estrutura dela, do alicerce que foi feito para erguer essa casa sobre a estrutura, tá? Então na nossa vida em sociedade, né, também alguns fatos, alguns processos históricos estruturaram a nossa vida como ela é hoje, de uma forma geral, né? Então são fenômenos históricos aí que duraram muito tempo e que também estruturaram um longo período histórico. Então aqui eu dei dois exemplos, né? A formação do capitalismo, que começou a se formar lá no século XVI e que estruturou, foi o alicerce aí de boa parte da nossa história contemporânea, né? Do mundo moderno. E ainda hoje, né? É o alicerce das relações sociais, políticas e econômicas no mundo, né? Então é um fato histórico de longa duração. Não dá para precisar exatamente uma data exata de início e não temos também uma data exata de final, porque aí desde o século XVI. Ou, por exemplo, a formação do cristianismo, né? Também é um processo histórico de longuíssima duração, né? Ele existe até hoje, né? O cristianismo, e ele também, de certa maneira, estrutura a nossa vida em sociedade, porque muitas dos nossos hábitos culturais, da nossa relação com as pessoas, também são pautadas, muitas vezes, né, em muitos lugares, não em todos, mas em vários lugares, né, sobre a ideologia cristã. Tudo bem, pessoal? Então, a separação aí entre o que é um fato histórico de curta duração, de média duração e um de longa duração. Ok? Então, aqui, vamos encaminhar aqui para o final. Como não vivemos só individualmente, mas sim dentro de várias coletividades, quais são essas coletividades? A nossa família, no trabalho, os pais de vocês, os nossos amigos, o conjunto dos cidadãos de uma cidade, de um estado, de um país, de um continente ou até do mundo todo, nós necessitamos de uma identificação coletiva, ou de várias identificações coletivas, que nos permita nos reconhecer dentro dessas várias coletividades a qual fazemos parte. Por isso vivemos em uma sociedade e podemos mesmo dizer que nossa condição de humanidade acontece a partir da nossa relação com um outro ou uma outra igual a nós. Parece confuso? Vamos tentar entender melhor aqui. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Que, primeiro, uma constatação. Nós não vivemos só individualmente, né? Por mais que eu queira me desligar do mundo inteiro e ficar aqui no meu quarto assistindo filme, assistindo série e tal, eu estou no mundo. Vocês estão nesse mundo. Nós compartilhamos uma existência nesse mundo num determinado tempo e num determinado espaço, né? Eu e vocês, por exemplo, compartilhamos pedaços da nossa vida em conjunto. Tanto na escola, mas também porque nós estamos tendo a nossa experiência humana, nós viemos ao mundo na mesma época, embora eu seja um pouco mais velho. Nós estamos vivendo esse momento juntos, nós estamos compartilhando essa experiência de viver uma epidemia, uma pandemia juntos. E isso nos une, isso nos traz uma identidade, ou seja, é impossível uma pessoa viver só. Nós vivemos em sociedade. Então o que acontece na sociedade afeta a mim, afeta você, ainda que não diretamente, não individualmente, a minha pessoa, mas afeta a mim também, porque nós vivemos numa coletividade. Na verdade, nós vivemos em várias coletividades, né? Como eu coloquei aqui. Tá? Nós compartilhamos uma coletividade de ser brasileiros. Nós compartilhamos essa identidade com alguém que a gente nem conhece, que mora lá no Acre. Mas nós compartilhamos essa identidade. Compartilhamos a identidade de viver aqui no estado de São Paulo, né, de viver em Araçoiaba da Serra, de viver no ano de 2020 juntos, de viver no continente americano e também de viver no planeta Terra juntos. É uma identidade coletiva, ou seja, nós necessariamente vivemos em coletivos, em sociedade. Tá? E uma vida em sociedade significa que é uma vida coletiva.
É uma vida que eu preciso de um outro para viver, ou uma outra, né? Uma outra pessoa, um outro ser humano, seja ele quem for. Então, olha só, um intelectual martinicano chamado Frantz Fanon, ele diz que o ser humano só se faz humano, só se torna humano na relação com o outro. Ou seja, ele coloca essa necessidade da vida em sociedade para nós nos fazermos enquanto ser humano, né? Quer dizer, será que a minha humanidade estaria garantida se eu vivesse isolado de todo mundo? Aliás, será que é possível alguém viver isolado de todo mundo? Né? A comida que ele vai comer, a roupa que ele vai vestir, enfim. Então vamos lá. O intelectual martinicano chamado Frantz Fanon diz que o ser humano só se torna humano na relação com o outro. Visto que a nossa passagem por este mundo acontece inevitavelmente dentro de uma sociedade. Ou até de várias, né? Por isso, pessoal, compreender os fenômenos históricos e nos localizar perante a história humana é fundamental para nos reconhecermos como parte da sociedade humana. Aí por que aprender história, né? Se nós vivemos em sociedade, e isso não é nenhuma opção nossa, mas é uma condição da nossa humanidade, a vivência em coletivos, né? A gente compreender os fenômenos históricos, os fatos históricos, né, é fundamental para a gente nos reconhecer como parte dessa sociedade, né? Ou seja, a nossa história em comum. Nós temos uma história em comum enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, pessoal, na próxima atividade nós vamos conhecer então uma linha do tempo histórico, né? Esse tempo histórico que é a gente saber nos identificar perante a história da humanidade, né? Ele tem uma linha do tempo que nos ajuda a que nós nos localizemos na história humana, que diz respeito a mim, diz respeito a vocês, diz respeito a uma pessoa que está lá no Japão, diz respeito a todo ser humano do planeta Terra. Tá ok? Vamos lá então. Nós vamos conhecer uma linha do tempo histórico, né, como uma ferramenta, ou seja, como algo para nos ajudar para que nós nos localizemos a partir dos processos históricos. Então aqui, pessoal, uma proposta de atividades para vocês, tá? A 1 aqui. Realize as atividades de 1 a 7 do livro, que constam nas páginas 20, 21 e 22. Atenção, olha lá, tá até em negrito. Não realize a atividade 8. Ela será realizada juntamente a uma outra atividade na próxima semana, tá? Então, nas páginas de 20, 21 e 22, tem 8 atividades, mas vocês não vão fazer as 8, vocês vão fazer apenas da 1 a 7, ok? Beleza. Atividade 2. Reflita, pense sobre o pensamento de Frantz Fanon. O ser humano só se realiza como humano na relação com um outro, ou uma outra. E responda com um pequeno texto as questões abaixo. Então, aqui tem algumas questões para que vocês pensem nelas para escrever o texto de vocês, tá? O que você compreende por esse pensamento, né? Pensa um pouco, né? O ser humano, ele só se realiza como ser humano nessa relação com um outro ser humano, seja ele quem for. O que você compreende por esse pensamento? E a partir de tudo isso que a gente conversou aqui. E B, deixa eu subir, vem para cá. Se vivemos em várias coletividades e, portanto, em uma sociedade, todos os fatos históricos que acontecem na sociedade também nos dizem respeito, olha lá, e também nos afetam, ainda que não nos afete diretamente. Pode acontecer um fato histórico que não afeta a minha pessoa, Murilo, aqui na minha casa, mas ele me diz respeito, sim, porque eu vivo em sociedade, eu partilho essa existência com várias pessoas, né? Isso que a gente tem que começar a construir. Então, olha só, se nós vivemos em várias coletividades e, portanto, em uma sociedade, todos os fatos históricos que acontecem na sociedade também nos dizem respeito e nos afetam. Você acredita que a nossa relação com os outros, no mundo, de uma forma geral, não necessariamente você individualmente, tá? Mas aquilo que você observa no mundo, aquilo que você pensa sobre no mundo, você acredita que a nossa relação, a nossa dos seres humanos, tá? Com os outros, ela é saudável e harmoniosa?
Ou é uma relação permeada, cheia de conflitos, tensões? É uma coisa para a gente se pensar, tá? Então, quando eu estou falando aqui de você, pessoal, a nossa relação, né, nossa relação com os outros, eu não estou falando necessariamente de você como indivíduo, do Murilo. Não é tipo, eu briguei com o meu vizinho. É como eu, né, observo a humanidade de uma forma geral. Posso estar pensando em alguma coisa que aconteceu num outro país, tá? Que não me afeta diretamente, mas como nós somos seres humanos, tá? Então, como que é essa nossa relação como seres humanos com as outros, né, com o outro, com os outros, ela é saudável e harmoniosa, ou vocês acham que ela está cheia de conflitos, cheia de tensão, né? O mundo aí, o Brasil, para a gente pensar. Quais conflitos você observa na sociedade em que vivemos? E aqui sociedade pode ser, é livre para vocês pensarem, tá? Vocês podem pensar no Brasil, em termos de país, vocês podem pensar em termos de mundo, planeta Terra, tá? Quais conflitos você observa na sociedade que nós vivemos? Seja na sua cidade, no país ou no mundo. Esses conflitos te incomodam de alguma forma? Ainda que não te afetem diretamente, eles te incomodam, te entristecem, te indignam, tá? E por quê? Por que você acha que isso te afeta? Por que você acha que isso é errado? Algum conflito que você observa, tá bom? É isso, pessoal. E qualquer dúvida, então, nós vamos nos falando aí pelo WhatsApp, tá? Se cuidem, usem máscara, tá? Lavem as mãos e para que a gente possa estar juntos novamente em breve. Um abraço.